Palco de disputas políticas, de debate de assuntos importantes para a sociedade, de elaboração de leis e de movimentações que podem mudar a maneira como se governa o país, o Congresso Nacional é o nível mais alto do poder legislativo do Brasil. Dividido em duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, tem importante atuação no regime democrático. Mas você sabe qual é a sua história? Como ele funciona e como é a sua composição? Eu sou Gabriel Bus e esta edição do Poder Explica é sobre o Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi instituído pela Constituição de 1891, depois do fim da monarquia e com o início do sistema republicano. Antes, o poder legislativo era exercido por uma Assembleia Geral, criada pela Constituição Imperial em 1824. A Assembleia seguia o sistema bicameral, ou seja, era composta por duas casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nesse sistema, uma das casas inicia o processo legislativo e outra revisa. Há também sessões conjuntas para votação de textos, abertura e encerramento de trabalhos. Quando criado, o Congresso Nacional seguiu a mesma estrutura, mas a nova Constituição deixou mais claro que o poder legislativo seria exercido pelas duas casas e que elas atuariam de forma independente. Sessão conjunta seria somente para a apuração final da eleição presidencial. Em 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, a elaboração de leis passou a ser discutida em plenário, diminuindo o poder da Câmara dos Deputados. O Senado passou a autorizar ou suspender intervenções federais, votar matérias de interesse de estados e indicações de autoridades federais. A Câmara passou a abrigar representantes de organizações profissionais sem participação da população. No período, as reuniões em conjunto das duas casas eram realizadas apenas para a inauguração de sessões solenes, aprovação de regimento comum, para compromissos com o presidente da República ou eleger um presidente substituto. Em 1937, Getúlio Vargas institui o chamado Estado Novo, que suprimiu a liberdade partidária, a independência entre os três poderes e o federalismo. Uma nova Constituição foi criada e o Congresso Nacional foi fechado, sendo substituído pelo Parlamento Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e um Conselho Federal, no lugar do Senado. Porém, o chamado Parlamento Nacional nunca foi instalado de fato e Getúlio Vargas usava de decretos-leis para legislar sobre matérias de competência legislativa da União. O Congresso foi reaberto apenas em 1946, com o fim da Era Vargas e uma nova Constituição. Era localizado no Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, que foi sede do Poder Legislativo de 1926 a 1960. A Casa voltou a ter autonomia. As sessões legislativas e a recepção de compromissos com presidente, vice-presidente, deliberações sobre vetos e elaboração do regime comum passaram a valer. Em 1964, com a instauração do regime militar no Brasil, que durou até 1985, o Poder Executivo passou a exercer ampla influência sobre o Poder Legislativo. Mas a Emenda Constitucional número 9 ampliou o número de sessões conjuntas para diversos fins, como a eleição indireta de presidente da República e vice, além de votações de emendas constitucionais. No período, foi estabelecida a competência legislativa para a votação do orçamento federal anual. Com o fim da ditadura militar e a volta do regime democrático, foi promulgada uma nova Constituição, a de 1988. A partir dela, o equilíbrio e separação entre os três poderes é retomado. O texto ampliou o número de matérias que devem ser apreciadas em conjunto pela Câmara e o Senado, assim como definiu a criação de comissões mistas, para discutir temas importantes em conjunto. As atribuições ao Congresso também aumentaram, tanto daquelas que precisam de sanções do presidente da República, como as de cunho exclusivo das casas. Atualmente, o Congresso Nacional fica em Brasília, no Distrito Federal. Ele foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em 1960. Ele representa o maior nível do poder legislativo do país e tem como papel discutir, apresentar, aprovar e votar projetos de lei e também mudanças na Constituição Federal, além de fiscalizar o Estado brasileiro. O sistema permanece bicameral, com Câmara dos Deputados e Senado Federal. Quem preside o Congresso Nacional é o presidente do Senado, que está em terceiro na linha sucessória da presidência da República, ficando atrás apenas do vice-presidente da República e do presidente da Câmara dos Deputados. Você pode se perguntar o porquê que o prédio do Congresso tem uma concha para cima e outra para baixo. Na Câmara, a concha é apontada para cima, como simbolismo de representar que os deputados estão abertos a ouvir e representar os desejos do povo. Já no Senado, conhecido também como Casa Alta, a concha está apontada para baixo porque simboliza o poder vindo de cima para baixo, ou seja, o poder que vem dos estados e do Distrito Federal para o povo.
A Câmara hoje tem 513 congressistas, sendo eleitos a cada 4 anos. Cada estado elege o número de deputados proporcionalmente ao tamanho da população daquele estado. Ou seja, São Paulo, por exemplo, elege até 70 deputados, enquanto o Acre elege 8. Já no Senado Federal, são 81 senadores, com eleições a cada 4 anos. Mas no caso do Senado, o mandato de senadores é de 8 anos, sendo que a cada eleição, alternadamente, são renovados 1/3 da casa e na outra eleição, 2/3 da casa. Cada estado brasileiro é representado por 3 senadores da República. Ao total, o Congresso Nacional tem hoje 594 congressistas. Eles se reúnem aqui anualmente, de 1º de fevereiro a 17 de julho e depois de 1º de agosto a 22 de dezembro. Você também pode se perguntar o que são essas 2 torres, localizadas no centro do Congresso Nacional. Elas têm 28 andares e são as maiores da esplanada dos ministérios. O Congresso também possui alguns anexos. Eles são divididos entre as 2 casas. Tem gabinetes de senadores, gabinetes de deputados, comissões de ambas as casas. O lugar também possui restaurantes e biblioteca em ambas as casas. Mas você quer saber como é o interior do Congresso Nacional? Eu te convido agora a me acompanhar e ver um pouco de como funciona e como é o interior das 2 casas do Congresso Nacional. Por aqui é a entrada principal do Congresso Nacional, conhecida também como chapelaria. Para entrar por aqui, você precisa passar pela segurança da Polícia Legislativa do Congresso Nacional. Entrando pela chapelaria, você tem então acesso à segurança da Polícia Legislativa. Depois disso, do lado esquerdo fica o Senado Federal, do lado direito a Câmara dos Deputados. Ao subir as escadas, você tem acesso a 2 salões principais. O Salão Azul do Senado Federal e o Salão Verde da Câmara dos Deputados. No Salão Azul do Senado, você tem acesso ao plenário e também ao gabinete do presidente do Senado. Aqui no Salão Verde, onde eu estou, você tem acesso ao plenário da Câmara e também ao gabinete do presidente da Câmara dos Deputados. É aqui que também os deputados costumam falar com jornalistas. As sessões do Congresso são realizadas no plenário da Câmara dos Deputados porque ele é maior e reúne os 594 congressistas. Lá são discutidos créditos orçamentários e também vetos presidenciais. Nas 2 casas também há comissões permanentes de diferentes assuntos, que fazem análise de projetos, emendas à Constituição. Há também comissões especiais, que são criadas para discutir temas específicos. Há ainda no Congresso comissões mistas, que são formadas por deputados e senadores simultaneamente. As comissões mais importantes do Congresso são as CCJs, Comissão de Constituição e Justiça. Cada casa tem a sua. É na Comissão de Constituição e Justiça que são analisados projetos, emendas à Constituição e também se o projeto é constitucional para continuar tramitando ou na Câmara ou no Senado. É nas comissões onde se inicia a discussão sobre o impedimento de um presidente da República ou de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Cada casa também tem a sua mesa diretora, composta por 7 integrantes, um presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. A mesa diretora, entre outras funções, tem a responsabilidade de escolher o que vai ser pauta no plenário, ou seja, o que vai ser discutido no plenário de ambas as casas. Os cargos são bastante disputados pelos partidos, que têm interesse em colocar seus representantes lá para defender e aprovar projetos de seus interesses. Esse foi mais um Poder Explica. Eu sou Gabriel Bus, agradeço a todos os web espectadores que assistiram até aqui. O programa foi gravado em 27 de janeiro de 2022. Em próximas edições, o Poder Explica irá abordar como atua individualmente a Câmara dos Deputados e o Senado, além de como funciona o processo legislativo. Para entender mais sobre esses e outros assuntos, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima!